porque a gente vai falar de nada menos do que Jon Jones. E a história dessa lenda fala por si. Vocês vão entender do que eu estou querendo falar e explicar para vocês. Então, se gostar, já deixa o like, se inscreve no canal. Se não gostar também, não importa. Importa sim, galera. Se não gostar, também deixa o like, se inscreva no canal e, claro, devido ao que eu vou falar, com certeza vocês vão querer escrever aqui embaixo, porque muitos vão discordar das minhas afirmações polêmicas aqui, né? Bom, eu tô aqui para defender Jon Jones diante daqueles haters ou até lutadores aí que estão falando nas redes sociais que o cara manchou o seu legado, né, seu senhor Bitcoin, né, seu senhor Money. Então, o Moicano foi um desses caras que se pronunciou, que falou que o Jon Jones manchou o seu legado por não enfrentar Tom Aspinall e anunciar a sua aposentadoria, né? Foi anunciado por Dana White oficialmente neste final de semana, durante a transmissão do UFC Baku, né, o UFC no Azerbaijão. É isso, realmente Jon Jones está aposentado e não deve nada para ninguém. O cara reinou nos meio pesados por uma década, mas a verdade é que esses 17 anos dele dentro do UFC, ele foi rei. Foi rei porque ele nunca perdeu uma luta. E esse lance aí de falar que por ele não ter enfrentado o Aspinall, segurou o cinturão da categoria, o UFC é muito maior do que qualquer lutador do UFC, incluindo o Jon Jones. Então quem decide as coisas é o patrão. É claro que há estratégias de marketing, né, para vender pay-per-view, para o evento, para a empresa faturar, né, e consequentemente o lutador ganha bem também. Mas nesse fim de carreira, nesse fim de história, nesse ponto final que o Jon Jones colocou aí na sua passagem pelo UFC, não tem nada de polêmica, o cara ganhou tudo. E eu preciso lembrar, refrescar a memória de vocês, que quando ele teve a sua luta programada contra Stipe Miocic no UFC 295, lá em novembro de 2023, ele já havia dito que seria um prazer bater no cara mais durão do planeta, que ele pregava esse respeito ao Stipe Miocic por ser o peso pesado que mais defendeu o cinturão da categoria. Foram 4 defesas de sucesso, né? Então ele disse assim, seria um prazer eu bater no cara mais durão do planeta no quintal de casa e me aposentar. Então ele já dava indícios de que ia parar. Só a gente que não queria ver, porque o cara, a gente gosta de ver ele, né, com as suas quinas, com as suas cotoveladas, um dos caras aí mais agressivos, né, mais aniquiladores do planeta, né? Para mim é o melhor de todos os tempos. Temos Anderson, temos Aldo, temos muitas estrelas brasileiras, mas incomparáveis com Jon Jones, não tem como, né? E, poxa, e a gente vê o Khabib Nurmagomedov fazendo aí uma declaração, uma homenagem ao Jon Jones, né? Você é o melhor do mundo. Tipo, ele, na verdade, é um cara que poderia se colocar como o melhor peso por peso da história aí. Se aposentou invicto e nunca escolheu luta, pegou só pedreira, se aposentou com 27-0, é isso? Cogitava-se a volta dele para fazer a 28ª, mas ele honrou a promessa que ele havia feito para o pai, que era cuidar da mãe e não lutar mais depois que ele partisse, né? E o seu Nurmagomedov também deu uma entrevista lá em 2016 dizendo que Jon Jones era o melhor já e que se tornaria um dos melhores dos pesos pesados também. O cara previu isso 7 anos antes dele subir para os pesos pesados, né? E para quem não lembra, Jon Jones resolveu mudar de categoria em 2020, quando fez a sua despedida da categoria até 93 quilos, mantendo o cinturão diante do Reyes, né? Foi um lutaço, alguns dizem que o Reyes ganhou, Dominic Reyes ganhou. Não ganhou, assistam de novo. A galera que queria, que desejava que Jon Jones perdesse, dizem, né? Mas assistam de novo, eu assisti há poucos dias, então não ganhou. E aquela luta que o Jon Jones fez com o Gustafsson também, que eu acredito que essa foi mais dura ainda, ou mais ou menos a mesma coisa de dura que foi, né? Foi difícil, lutas difíceis que o Jon Jones teve. Para mim, foram as mais duras que ele teve. Gustafsson e depois a última nos meio pesados, Dominic Reyes em 2020, e aí sim ele sobe para os pesados. A gente sabe que teve uma novela que ele deveria enfrentar Francis Ngannou, depois o Ngannou não se acertou com o Dana White, questões contratuais, acabou saindo do UFC, e a luta não rolou, e depois era para ele enfrentar o Stipe Miocic, luta que, enfim, saiu do papel, seria em 2023, mas aí num treino o Jon Jones rasgou um tendão peitoral, precisou cancelar a luta, saiu do card,
E aí o UFC, por respeito, o Dana White falou isso, por respeito à história do Stipe Miocic e do John Jones, essa luta continua quando eles puderem lutar, por respeito à carreira dos dois. E aí foi remarcada para novembro de 2024. E aí sim eles se enfrentaram e o chute rodado encerrou então encerrou ali a carreira, né? O Stipe Miocic, o bombeiro de Cleveland, um cara muito respeitoso, um cara muito família. Inclusive eu tenho um boné que ele me deu quando ele nocauteou o Maldonado em São Paulo. Maldonado aceitou uma luta nos pesos pesados e ele deu uma bomba no Maldonado lá e depois da luta ele me deu um boné de presente. Tá lá em casa até hoje, né? Galera, e por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Pra defender, não é defender, né? Desde quando que o John Jones precisa de defesa de um jornalista do sul do Brasil aqui, né, galera? Não. Para dizer que não existe essa de manchar legado. O que manchou o legado dele, aliás, o que deveria manchar o legado dele, são as coisas que ele aprontou extra-octógono, né? E a gente tem uma lista de escândalos, né? Se envolveu em acidente, né? Abandonou o local, isso 2 vezes, né? Uma lá atrás e agora recentemente em 2025, agora em fevereiro, ele está sendo acusado de fugir do local de um acidente, já foi pego no doping por uso de cocaína em 2015, só que como os testes foram feitos no UFC 182, né? E aí ele não teve a vitória anulada porque ele tinha usado cocaína fora do período de luta, mas foi descoberto, enfim, escândalo também. São muitos, galera. Só aqui na internet, que pesquisando para fazer o vídeo para vocês aqui, são, eu diria, dezenas de coisas que ele aprontou, né? 2016 testou positivo também para outra substância. Enfim, e aí em 2016 ele foi retirado do card do UFC 200, que eu nem lembrava que ele ia lutar. Então ele teve, com substâncias proibidas, problemas em 2015, 2016 e 2017, galera. Então foram muitas coisas. Em 2024 ele meio que fugiu da usada lá, deu um miguezinho na usada lá, enfim, ou confrontou o cara da usada, não lembro direito. Então teve muita polêmica, né? Então 2012, condução dirigindo bêbado, abril de 2015 envolveu em um acidente que machucou a mulher grávida. Esse foi um dos que mais me chamou a atenção, né? Que ele saiu do local e deixou a mulher lá ferida. Então sim, ele aprontou demais fora. O cara era coisa ruim fora do octógono. Mas aí não enfrentar o Aspinall, vocês querem me dizer, vocês haters, ou o senhor Bitcoin lá, o senhor Money, quer dizer que ele manchou o legado dele por não enfrentar o Aspinall, um cara com tudo o que ele fez na carreira, e não manchou o legado dele? Se todas essas M's, né, essas merdas, vamos falar a palavra, que todas essas merdas que ele fez fora do octógono, um grande mau exemplo aí para uma legião de crianças, adolescentes e jovens que sonham em ser lutador de MMA, infelizmente ele foi um mau exemplo, e não manchou o legado dele. Agora não enfrentar o Aspinall vai manchar o legado dele. Rapaz, segunda-feira ninguém lembra disso, o Aspinall vai seguir carreira. Dana White anunciou ele como campeão linear, ele era o campeão interino, estava implorando, provocando, fazendo de tudo para lutar com o John Jones, e o John Jones não deixa nada a desejar parando de lutar, galera. Um cara que é multimilionário, soube investir o seu dinheiro, mora numa mansão lá que, olha, deve valer no mínimo uns 50 milhões de dólares, não sou corretor, mas uma mansão, tem muita grana investida. Então, e é um cara que, felizmente, parece que mudou a cabeça dele, né? Pelo menos tem se apresentado com uma cabeça melhor, não apareceu mais embriagado, não apareceu mais usando entorpecente, né? Se bem que tá rolando agora esses burburinhos aí que em fevereiro ele se ausentou do local de um acidente, e chegaram lá, tinha uma mulher no carro que disse que estava vindo da casa dele, que ele fugiu. Enfim, pode ser também uma treta aí que essa mulher está querendo arrumar para a cabeça dele também. A polícia está investigando, então pode ser alguma coisa que ele não esteja envolvido, estão querendo arrumar para ele, uma casinha para ele aí, para faturar um dinheirinho em cima do cara. Não sei, mas ele confirmou que essa mulher estava na casa dele, mas que ele não estava lá no carro, que ela estava viajando. Bom, mas deixando as polêmicas de lado, eu só queria fazer um paralelo em não enfrentar o Aspinall e tudo o que ele já aprontou na vida. Se isso não derrubou o cara, não tirou ele de cena, tirou algumas vezes, né? Ele chegou aí para trás das grades, vestia aquela roupinha laranja lá dos Estados Unidos, né? Se complicou várias vezes, mas se isso não derrubou o cara,
totalmente. Ele voltou, se tornou campeão dos pesos pesados, vencendo o cara que ele considerava o cara mais durão do planeta, e muita gente também, né, é considerado pela mídia o cara que mais defendeu o cinturão dos pesos pesados, é o cara mais durão, sim. Venceu o Werdum no Brasil, nocauteando o Werdum no UFC 198, andando para trás, num estádio lotado, o terceiro maior evento da história. Enfim, e depois fez o que fez na categoria, se aposentou contra o John Jones com 42 anos de idade, né? Esperou por essa luta, se preparou, mas não conseguiu, né, nada. Então é um vídeo aí, não vou dizer de indignação, quem sou eu para ficar indignado também com os haters e tal, mas na minha opinião a galera tem que, ó, ficar quietinho, calar a boca e só aplaudir. Eu tô falando daqueles caras que estão pegando pesado, que o senhor Bitcoin falou que ele cagou fino, né? Que cagou fino, rapaz, que cagou fino, até parece que não entende de luta. Na verdade, o senhor Bitcoin lá, o senhor Money, ele entende de luta sim, tanto que vai lutar agora no final de semana no UFC 317. Cuidado com o senil, como você falou, né? Com o Beneil Dersh, tá velhinho, né? Mas tu fica fazendo vídeo demais, aí, olha, rapaz, se preocupa com o Beneil Dersh lá. Mas fora brincadeira, galera, nada contra, né? Só inveja, né, do canal do Moicano que decolou, né? Parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo. Mas quanto a falar do legado do John Jones aí, galera, que manchou legado, não é que o Moicano não entende de luta, ele entende de engajamento. Ele até brincou com a questão do algoritmo ali, e é isso mesmo, quanto mais ele confronta, quanto mais ele faz aposta contrária lá, que ele brinca, mais dá engajamento, e por isso que tá bombando. Eu gostaria de ter essa veia do Moicano ali. É um crânio, né, galera? Entende de geografia, de história, de política. O cara é um estudioso, né? Eu acredito que é um dos caras mais intelectuais que hoje estão dentro do UFC, né? Então, parabéns pro Moicano. Só não vem falar que o John Jones cagou fino, que ele não cagou fino, rapaz. O cara é uma lenda e vai morrer lenda, vai morrer lenda. Se o cara teve mais de 30 BO aqui com a polícia, pegou cadeia, foi pego no doping, imagina, foi retirado do gigantesco histórico UFC 200 porque usou um negocinho lá, cara. Poxa, aí me quebra, né? E várias outras coisas, né? Se eu for enumerar tudo, o vídeo fica só 15 minutos só falando dos processos aí, dos BOs do John Jones. Mas eu tô aqui só para fazer esse paralelo, que se ele aprontou tanta coisa e não manchou, ele continua sendo o John Jones, porque a gente enxerga ele como o campeão, né? O supremo, o cara que passou o carro nos nossos melhores, Lyoto Machida, Shogun, Vitor Belfort, Glover Teixeira, Thiago Marreta, e também não vem dizer que o Thiago Marreta ganhou. Assiste a luta de novo, que o Thiago Marreta fez uma luta duríssima, o cara que mais entregou, né? Eu citei lutas duras com Gustafsson e Dominic Reyes, mas com o Marreta ali foi quase um empate, né? Acho que foi a única vitória por decisão dividida da carreira do Jones. Será que eu estou enganado? Acho que não, né? Acho que foi isso mesmo, decisão dividida. Então, mas ele nunca perdeu uma luta, a não ser aquela lá atrás, lá nos primórdios, que ele deu uma cotovelada aqui, céu-terra, que na época não valia, né? Pelas regras do UFC, ele foi desclassificado, mas não dá nem para considerar uma derrota. Inclusive, essa regra hoje foi mudada no UFC, agora vale a cotovelada aqui, céu-terra, né? Para não falar aquele nome feio, né? Céu-terra. Mas já falei alguns nomes feios nesse vídeo. Então é isso, galera, ficou um pouco extenso, eu falei que não vai ter edição. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o like, e se não gostou nem um pouco, se está em desacordo com o que eu falei, se não concorda que ele é uma lenda e que não cagou fino pro Espinal, apenas não precisa provar mais nada para ninguém. Por que ele precisa lutar com o Espinal? Por quê? Por quê? Deixa rolar, rapaz, bota o Espinal com quem você quiser, bota ele com o tio do Dana White, com o Malhadinho, com quem quer que seja. Deixa o John Jones desfrutar da aposentadoria. O cara não precisa mais de grana e não precisa provar mais nada para ninguém. Assim como o Khabib se aposentou. E eu não posso esquecer de mais uma coisa. Daniel Cormier provou que ele precisava do John Jones ativo para ele ter quem cornetar e também ganhar muito engajamento no seu canal, no seu podcast, em suas redes sociais. Agora que o John Jones anunciou que pendurou as luvas oficialmente, ele foi lá e teve hombridade, teve a honra de reconhecer. Esse cara é meu pai, tipo assim, me bateu, assumo e vai ser sempre o melhor do mundo. Cara, e eu não curtia o Cormier, as cornetas que ele fazia, eu pensava, esse cara tem
tem algo dentro dele que nunca ele vai engolir, que foram essas derrotas para o John Jones. Mas não, ele já tinha digerido faz tempo, ele precisava do engajamento que ao falar mal do John Jones trazia para ele. E hoje, com a aposentadoria do John Jones e com essa declaração do Cormier, eu fui entender. Então, é isso. Cormier, você tem meu respeito, gordinho. Mais uma vez, quem sou eu para dizer para o Cormier que ele tem meu respeito? Ele não sabe nem que eu existo. Já tirei foto com ele, já troquei uma ideia com ele no hotel aqui no Brasil. Gente boa, né? Ele tratou a gente super bem, a imprensa. Mas é isso, galera. Então, fica aqui, então, registrado. Para quem tá falando mal do John Jones, pode falar mal das coisas que ele aprontou, dos BO. Mas como lutador, cala a boca. Só aplaude. Hater, cala a boca. Só aplaude. O do dinheiro, do money, ou do Bitcoin, também, ó. Quietinho, vai lá bater no velhinho Dariush, né? Mas vai sem entender nada, vai online, porque o homem é duro, hein? É duro e tu ficou fazendo vídeo pra caraca, hein? Mas tô torcendo por você também. Tem Charles do Bronx, tem Moicano e tem Brasil no card do UFC 317 no próximo sábado. E temos esperança de cinturão na luta principal. E claro, a Alexandre Pantoja defendendo o título dos Moscas, também no Common Event, contra Kai Kara-France. Então que ele passe o carro no Kai Kara-France e mantenha o cinturão dos levinhos no Brasil. E o Charles, mais uma vez, faça a história. Beijão no coração e boa noite, John Jones. Bom descanso.